Amém. Amém. Mais uma vez, amém. Amém. Aleluia. Os irmãos acabaram de sentar. Mas eu quero convidar os irmãos a ficar de pé mais uma vez. Aleluia, Jesus. Quem trouxe Bíblia, abre conosco a palavra do Senhor em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E depois estaremos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aleluia, Jesus. Crendo que todos já encontraram, leiamos, portanto, a palavra do Senhor, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vou repetir. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vou repetir novamente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, meus irmãos? Tomai o vosso assento. Aleluia. Antes de entrar nesta palavra, eu quero falar de uma grande vitória recebida do Senhor por intermédio da oração, da convenção, da oração dessa igreja também, e por intermédio de dois casais desta igreja que teve na minha casa em Vitória, na época que eu estava muito doente. Irmãos, lembram que eu preguei aqui na festividade do mês de outubro, né? Mês de outubro, e tivemos aqui pregando. Os irmãos viram como que eu vim passando muito mal, eu estava muito magro e muito doente mesmo. E o médico já tinha falado que eu estava com o coração fraco, estava com insuficiência cardíaca, e isso preocupou todos os médicos que me atenderam. Me deu até um laudo de urgência para eu entregar para uma das minhas médicas, para me atender com urgência. E eu sentia a morte me rodeando todo dia e toda noite. Por várias vezes o meu espírito chegou a sair do meu corpo, e eu cheguei a preparar a minha esposa e falar para ela que eu senti que eu ia ser recolhido para a glória. E eu estive aqui pregando, eu pensei que não ia dar para vir, mas eu estava com muito desejo de vir, porque era a inauguração dessa igreja, né? E o Senhor permitiu que eu viesse. Preguei a palavra do Senhor, a minha esposa também pregou, e voltamos para Vitória. Aí Deus tocou no pastor Wenderson Batista, juntamente com a pastora Glorinha, e com ele foi também o evangelista Roberto.
juntamente com a sua esposa, irmã Silvânia, diaconisa Silvânia, foram até a minha casa. E eles falaram comigo: estamos indo aí num bate e volta, é só para fazer o que Deus mandou. Aleluia. Para os irmãos ver o que é convenção, viu, irmão? O que é uma convenção. Eles foram lá como convenção, para fazer o que Deus mandou. Chegaram lá em casa e oraram por mim. Foi um bate e volta. No mesmo dia voltaram. De tudo que eles colocaram os pés na minha casa, eu já comecei a sentir um fortalecimento. E ficamos ali batendo papo, conversando, trocando experiência. E no final eles oraram por mim. E eles vieram embora. E eu me senti muito renovado. E passei o resto do dia e da noite sentindo bem, sentindo mais forte. No outro dia me sentindo melhor. E cada vez melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor. Aleluia. Marquei consulta, fui novamente ao médico. E o médico marcou o exame. Eu fiz exame novamente. E o coração que estava fraco, não estava suportando bombear o sangue para o corpo direito. O coração que estava fraco já estava fortalecido. O médico falou: você não vai precisar fazer transplante de coração. Aleluia. Porque o seu coração está novo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Oh, glória. O médico falou: o seu coração está novo. Eu fiquei com medo, fiquei preocupado, pensando que você ia ter que fazer o transplante, mas agora aí colocou lá na televisão para mim ver. E eu vi o coração bater e escutar o sangue jorrar, aquele barulho forte, tá vendo? Como que está jorrando forte o sangue. Seu coração está forte como o coração de criança. E eu estou curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós servimos, irmãos. Aleluia. E convenção é isso. É unirmos a força, é atender alguém quando está precisando, quando está doente, está precisando. Aleluia. É viver em união e sentir o mesmo que o outro está sentindo. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, da convenção, e pela vida do nosso querido pastor Wentz, mas a esposa e o evangelista Roberto, a esposa, que foram lá. Que Deus abençoe todos que oraram a meu favor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer que eu tenho pouco tempo para trazer o ensinamento. Hoje eu não vou pregar, eu vou trazer um ensinamento. É a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero dizer para os irmãos, para todos os convencionais, que eu vou pregar, eu vou ensinar esta palavra com muito amor, mas também com muito temor no meu coração e com muito tremor diante da noiva do Cordeiro. Com muito amor no meu coração, com muito temor diante de Deus e com muito tremor. Aleluia. Porque a palavra que Deus me deu não é uma palavra leve. Não é uma palavra leve. Mas nós vamos aprender neste momento, podemos dizer, nesta noite, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está preparado para ouvir Deus falar? Pois ele já está falando desde o início, não é verdade? Pelos louvores, pelas profecias, pelas palavras que já foram ditas aqui. Ele vai continuar falando agora pela palavra ensinada. Amém? Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o segundo texto falou: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu tenho alguns pontos que eu quero abordar aqui nesta noite. Aleluia. Esse é o primeiro período, né? Depois que acabar a mensagem, nós vamos para o intervalo e vamos voltar depois do intervalo. Vai ser um intervalo breve mesmo, para o segundo período, que nós vamos dar continuidade dos assuntos internos aqui, né? E vamos no final estar ouvindo uma palavra também com o missionário Marlon, amém? No final do segundo intervalo, amém? Então, eu tenho alguns pontos a abordar aqui, porque esta palavra que nós acabamos de ler, que é um texto que nos ensina que nós precisamos ter constância e firmeza, quando o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ele está falando de firmeza e constância, que é um chamado para não desistir, mantendo a fé inabalável, independentemente das dificuldades. Então, pode vir a dificuldade que for, o problema que for, mas nós, como obreiros do Senhor e como igreja de Deus vivo, temos que manter firmes e constante na obra do Senhor. Também nesta mesma palavra fala de abundância, sempre abundante na obra do Senhor. Essa abundância na obra do Senhor fala de encorajamento, encorajar-nos, aleluia, e um desempenho ativo em servir a Deus e servir ao próximo, aleluia. Então nós precisamos ser abundante, encorajado, temos que ter coragem em servir a Deus e pronto para servir também ao próximo, servir um ao outro, como ensina a palavra do Senhor. Também o texto termina dizendo: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então aqui está falando que nós temos uma recompensa perante Deus por tudo isso que nós fazemos na obra do Senhor. A certeza de que nenhum esforço ou boa ação, boa obra feita a Deus fica inútil ou passa despercebido. Não, nada que nós fazemos para o Senhor na sua obra passa por despercebido diante de Deus. Deus está vendo tudo, anotando tudo, aleluia. Só de você ter se prontificado de estar hoje aqui nesta AGE, em tempo longo, fica aqui, né, ouvindo os louvores, agora ouvindo a mensagem, depois vem o segundo período. Isso está sendo tudo anotado, o anjo do Senhor está anotando tudo, e vamos ter uma recompensa, aleluia. Deus vai dar o pago que nós merecemos, porque Ele não é Deus de ficar devendo nada a ninguém, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós temos aqui, né, a recompensa, a lei da reciprocidade. Glória a Deus. A lei da reciprocidade, ele opera de forma profunda no plano físico e ganha uma dimensão ainda maior no mundo espiritual, na espiritualidade e na fé. Essa dinâmica costuma ser conhecida como a lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e da colheita, que chamamos da lei da reciprocidade. Plantou, colheu. A lei da semeadura e da colheita. Tudo que você planta na obra de Deus, você colhe. Aleluia! Louvado seja
Senhor. Glória a Deus. Pode demorar um pouquinho colher, mas vai colher ou mais cedo ou mais tarde. Está tudo guardado na memória de Deus. Está tudo guardado no memorial de Deus. E no tempo certo você vai receber da mão de Deus o que você está plantando. Quantos podem dizer amém? No mundo espiritual, as nossas intenções, as nossas palavras, as nossas atitudes funcionam como sementes reais jogadas no invisível. Sementes reais jogadas no invisível. O retorno dessa ação é exato, inevitável e muitas vezes multiplicado. Olha só, nós vemos aqui falando que no mundo espiritual, no mundo invisível, o retorno dessa ação é exato, inevitável e muitas vezes multiplicado. Por quê? Aquilo que você planta na obra de Deus, a maneira que você faz a obra do Senhor, Deus vai te pagar, mas não vai te pagar do mesmo tanto que você fez, do mesmo tanto que você plantou. Ele vai te pagar dobrado, multiplicado, quadruplicado. Aleluia! Porque Deus não é Deus de coisa pequena, Ele é Deus de coisa grande. E às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa muito insignificante na obra de Deus, coisa pequena, mas nós fazemos com amor. E o Senhor está pegando esta obra, e Ele, quando vir te dar, aleluia, retribuição daquilo que você fez, Ele vai te dar além. Amém? Aleluia. Os pensamentos de Deus não são mais altos do que o nosso. Verdade. Os caminhos de Deus não são maiores do que o nosso. Verdade. O que Deus pensa de mim, de você, não é mais do que nós pensamos. Verdade. Por isso Deus tem coisa grande para cada um de nós, irmão, do que fazemos aqui. Aleluia. Eu me lembro que quando o pastor Wenderson, juntamente com o evangelista Roberto, esteve lá em casa, eu contei para ele que nesse negócio deu, de vez em quando, quase achar que eu ia morrer e tudo, e o Senhor, um certo dia, uma certa noite, eu vi quando desceu um anjo no meu quarto, e o meu quarto ficou tudo amarelo, assim, cor de ouro, tudo ficou assim, os móveis, a parede, tudo assim, e automaticamente o meu espírito saiu do meu corpo e se aparelhou com aquele anjo, e uma força começou a puxar nós para cima, e fomos subindo até chegar em uma grande cidade. Aleluia. E naquela cidade, o anjo pediu para que eu ficasse observando e disser para ele o que eu estava vendo. E eu dizia para ele: eu estou vendo aqui condomínios fechados, condomínios de luxo. E ele falava assim: isso é o trabalho feito lá na terra. Todo mundo que trabalha direito, que trabalha com amor, lá tem tudo aqui em cima, bonito como você está vendo. Ele pediu para eu continuar observando, e eu fiquei observando. Eu vou contar assim para os irmãos, só para os irmãos entenderem como é. Aleluia, não vou contar com o mínimo detalhe. Eu fiquei observando, e eu vi um homem que estava colando umas pedras numa calçada. E quando eu olhei direito, aquele homem era eu. Aí eu perguntei para o anjo: por que eu estou ali colando essas pedras naquela calçada? E o anjo falou assim: é porque essa calçada, ela dá acesso àquele condomínio de luxo lá é seu, e você está aí terminando de fazer a calçada. O condomínio está pronto, mas a calçada ainda tem que terminar.
Aí eu questionei com o anjo e falei assim, mas escuta assim, aqui, é eu que tenho que colar, é você. Aí eu falei assim, mas a Bíblia fala que Jesus, quando ele falou para os discípulos que ele ia vir para o céu, ele disse que ele veio preparar lugar, e o lugar já estava preparado. Glória a Deus. Aí o anjo disse assim, o lugar está preparado, mas o seu palácio é feito aqui com aquilo que você faz lá embaixo da minha obra. Eita, aleluia. Aleluia. Então, procura fazer direitinho lá, para que o trabalho que você fazer lá ser refletido aqui em cima, para você ter um trabalho bonito aqui, porque aquele que faz a minha obra lá de qualquer maneira, também vai ter uma casa de qualquer maneira aqui em cima. Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente não vê o nosso serviço feito para Deus aqui. Quem sabe eu estou falando aqui nesta noite para alguém que trabalha na obra do Senhor, esperando ser visto pelo homem, esperando ser visto pela igreja, ou talvez você não vê nem o que você faz, parece que não fez nada, mas se você está fazendo por amor, aleluia, o que você está fazendo aqui, Deus está registrando tudo lá. Na verdade, você não está construindo aqui nada que você faz aqui na obra do Senhor, você não está construindo aqui, você está construindo lá, aleluia. Aí eu me lembro daquela passagem que Paulo falou assim, vede cada um de vós como edifica sobre este fundamento, porque haverá galardão de ouro, prata e pedra preciosa, e também haverá madeira, palha e feno. E aquele que receber o galardão de madeira, palha e feno, a Bíblia diz que o fogo vai queimar, porque vai ser aprovada pelo fogo. E o tal, aleluia, que o galardão foi madeira, palha e feno, sofrerá detrimento. Sabe o que é detrimento? É uma vergonha profunda, é uma vergonha intensa. Quando você vê o irmão ou a irmã que você conheceu aqui entrando lá no céu, aleluia, todo galardoado, com a coroa cheia de pedra, com a roupa cheia de divisa, e você olhar e você não ter coroa, não ter divisa, não ter nada. Por quê? Você vai lembrar, é porque eu não fiz nada para Jesus lá embaixo, é porque eu fiz a obra de qualquer maneira. Então a lei da reciprocidade, ela existe também no mundo invisível. Amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui na reciprocidade, o mundo espiritual, existe uma regra que é a regra de ouro. O próprio Jesus, ele resumiu a reciprocidade quando ele fala em Mateus capítulo 7 e versículo 12, dizendo assim, tudo o que vós quereis que os homens façam, fazê-lo também vós a eles. Aleluia. Aqui o Senhor está falando sobre uma regra de ouro, da reciprocidade, da lei da semeadura e da colheita. Tudo que nós queremos que os outros façam, nós devemos fazer também a eles. Também existe a colheita que é inevitável. Aleluia. O apóstolo Paulo reforça em Gálatas 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se plantamos amor, colhemos paz. Se plantamos discórdia, colhemos tempestade. Isso é uma coisa que não tem como evitar. O próprio Deus também é recíproco. O próprio Deus é recíproco. Há também uma reciprocidade direta na nossa busca pelo divino, por Deus, quando lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus,
e ele chegará a vós. Está vendo que aqui também tem uma regra aqui que fala da reciprocidade perante Deus? Não é Deus que tem que chegar primeiro a nós, é nós que temos que chegar primeiro a Deus, e Ele é recíproco. Quanto mais você chegar perto de Deus, pela oração, pelo jejum, pela dedicação na obra dele, mais perto de você ele chega também. É por isso que às vezes vemos na igreja um crente mais parecido com Jesus do que o outro. Existe ou não existe? Crente na igreja que você olha e vê que ele é mais parecido com Jesus do que o outro, é porque ele chega mais perto, ele busca mais, ele procura chegar mais junto de Deus, e Deus chega junto dele também. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta palavra também fala, continua dizendo assim: ampliai as mãos, pecadores, e voz de duplo ânimo. Aqui, quando fala voz de duplo ânimo, está falando aqui da pessoa que é de dupla face. Porque eu vou falar muito aqui, irmão, sobre o obreiro que é de dupla face, o obreiro bipolar, ele é de duplamente. Então, quando o apóstolo Tiago fala aqui: ampliai as mãos, pecadores, e voz de duplo ânimo, ele está falando para pessoas de dupla face, pessoas de duas caras. Não tem esse tipo de gente, principalmente na igreja, principalmente no meio do corpo do ministério. Encontramos sempre um que tem uma cara hoje e amanhã ele chega com outra cara. Deus não aprova isso, irmão. Deus não aprova isso. Crente, principalmente obreiro, estou falando para o obreiro aqui, ele tem que ter uma cara só. Tá bom o negócio, tá com uma cara. Ficou ruim, tem que ficar com a mesma cara, irmão. Aleluia. Porque senão você vira um obreiro bipolar na obra de Deus. Aleluia. Purificai os corações. Tiago 1,8 vai dizer assim: o homem de ânimo dobre, de dupla face, bipolar, é inconstante em todos os teus caminhos. Deus responde e honra a nossa aproximação e entrega. Isso se conecta perfeitamente ao versículo que mencionamos lá no início, em 1 Coríntios 15:58, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeiro ponto, eu estava introduzindo, o primeiro ponto que nós vamos entrar aqui é o diagnóstico do obreiro instável ou obreiro lunático. Obreiro lunático. O obreiro instável é guiado pelas circunstâncias da vida, pelas emoções momentâneas ou pelo seu próprio orgulho pessoal. Ele carece de raiz espiritual profunda. Quando tudo prospera, ele demonstra fervor. Contudo, diante da rotina ou das provações, ele oscila ou afasta-se. Foi o que nós lemos em Tiago 1,8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmão, o que mais está aparecendo hoje nas convenções e nas igrejas são obreiros lunáticos. Obreiro lunático, ou seja, obreiro de lua. Hoje ele está de um jeito, amanhã ele está de outro jeito. Sabe, irmão? Sabe? Está difícil pastorear, irmão. Se é difícil pastorear a igreja, imagina pastorear obreiro, principalmente se for obreiro lunático, que faz o ministério sofrer, faz a igreja sofrer, faz o pastor sofrer. Lunático. Eu disse para os irmãos que a palavra é dura. Glória. Mas nós temos que falar, irmão.
Porque antigamente a gente quase não via esse tipo de coisa. Quase não via esse tipo de coisa no meio do corpo de ministério. Mas de uns tempos para cá, não está dando para esconder, irmão. Você recebe um obreiro hoje do seu ministério e ele chega demonstrando cara de ovelha, de homem santo de Deus. Quando você consegue pegar confiança nele, o bode que está dentro dele sai para fora. Aí você vai ver, eu recebi, não foi um obreiro, foi um bode. E aí, para você lidar com aquilo, já está contagiando todos os outros que já estão. E acaba esse bode saindo do seu ministério e levando outros que já fez a cabeça. Vai embora com ele, porque a síndrome de Lúcifer está tomando conta do corpo de obreiro. Meu Deus. Aleluia. Eu disse um dia na convenção que nem Deus lá no céu se livrou da traição. Nem Deus se livrou. Enquanto Deus, aleluia, que Deus sabe de tudo, mas Deus deixou. Olha para os irmãos ver, o único querubim que foi ungido, não existe outro querubim ungido no céu. A Bíblia não fala que existe outro. O único querubim que foi ungido lá foi Lúcifer. E foi o único que levantou, rebelou contra Deus e dividiu o céu e desceu com a terça parte dos anjos. É por isso que hoje temos que ter cuidado na consagração de obreiro, em levantar obreiro, porque às vezes a gente pensa que está ungindo um homem que vai nos ajudar amanhã. Estamos ungindo um que vai dividir a obra amanhã. Nem Deus se livrou. Nem Jesus se livrou de Judas. Meu Deus. Aleluia. Não é eu e você que vamos nos livrar, mas precisamos orar para Deus nos dar graça. Porque não tem nada, irmão, que dói no coração e na alma de um pastor. É quando ele começa a confiar em um obreiro e esse obreiro o decepciona, traindo o pastor, saindo do ministério. Às vezes é aquele que foi mais ajudado, aquele que o pastor mais ajudou, é esse que o diabo usa. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes o obreiro não é aquele tipo de obreiro lunático, mas a síndrome de Lúcifer, ela pode entrar em qualquer um de nós se nós dermos lugar. Então, irmãos, olha, na Bíblia, várias passagens muito fortes sobre obreiros problemáticos, aquele que age com falsidade, arrogância, orgulho, ou causa divisões, o que na linguagem do dia a dia as pessoas costumam associar a um comportamento lunático ou fora de si. É o famoso obreiro de lua. É lunático ou fora de si. Vamos falar um pouco sobre o obreiro fraudulento e falso, que está dentro aqui do obreiro lunático. O apóstolo Paulo usou palavras duras para descrever líderes religiosos que fingiam ser de Deus, mas agia com segundas intenções. Obreiros, naquela época já tinha, de Paulo, que fingia ser de Deus, mas agia com segundas intenções. Quando nós abrimos a carta de Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14, vai estar dizendo assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, agem com engano, com má fé, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, irmão, que coisa tremenda. Paulo
falando aqui sobre esses obreiros fraudulentos, obreiro que age com engano, com má fé, que eles transfiguram em apóstolo de Cristo. Quer dizer, nunca foram apóstolo de Cristo, já eram fraudulentos, veio para o ministério para fingir de apóstolo, para enganar de apóstolo, veio para enganar de ser obreiro. Aleluia! Glória a Deus. E não é de se maravilhar, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então tem muito obreiro que vem para a seara, e esse obreiro consegue enganar, se for possível, até os escolhidos, que na verdade não é obreiro nada, é Satanás infiltrando no meio da igreja, é Satanás infiltrando no meio do ministério, é para trazer desavença amanhã, para trazer discórdia amanhã, é para desestruturar o ministério, é para desestruturar o pastor, é para desestruturar a obra de Deus. Mas hoje aqui nesta quarta AGE, aleluia, o Espírito Santo preparou esse momento para abrir os nossos olhos, para nós tomar cuidado, para nós não virarmos Satanás na obra de Deus. Cuidado, aleluia, glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmão, porque começando por mim aqui até o último lá atrás, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós caímos na mesma síndrome de Lúcifer e vamos causar um prejuízo grande para a obra do Senhor. Aleluia. Nós temos que ter um coração dobre. Ter um coração dobre, nós não podemos ter um coração dobre. E ter um coração dobre significa manter a mente dividida. Tem obreiro que não sabe o que quer, ele tem a mente dividida. Esse tipo de ensinamento tem que acontecer em nosso meio, irmão, tanto na convenção quanto nas nossas igrejas também. Obreiro da mente dividida. Um obreiro não pode flutuar entre obediência e rebeldia. Ele não pode ficar flutuando lá e cá, ou entre o zelo espiritual e o desinteresse. Tem obreiro que hoje está zeloso, amanhã ele chega desinteressado, já não quer mais fazer a obra, quer parar com tudo. Às vezes pega um trabalho aqui, tem obreiro que pega um trabalho, ele não consegue terminar aquilo que ele pegou, que ele começou, ele sempre para no meio do caminho, larga para lá. Deus vai tratar com esse tipo de obreiro, irmão. Deus vai tratar com esse tipo de obreiro e vai tratar severo no dia do juízo final. Quem pega a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Se você pegou, vai até o final. Deus conta com você. Deus conta com você. Brinca, cheia. Oh, aleluia. Glória a Deus. A liderança exige constância. Quem oscila não transmite segurança ao rebanho de Deus, torna-se imprevisível para a liderança da igreja. Obreiro oscilante, Deus está falando contigo nesta noite. E aqui tem, porque Deus não me deu uma palavra para pregar no lugar que não tem. Se Deus me deu esta mensagem, é porque aqui tem obreiro precisando de ouvir e parar de oscilar na obra de Deus. Rabarachuricanda lamaia. Reia saia candaraba cheia. Aleluia ao Senhor. Deus não é menino, irmãos, para mandar pregar uma coisa que ninguém está precisando de ouvir. Eu sofri para preparar essa palavra. Teve uma hora lá em casa que eu falei com a esposa, eu fiquei delirando, aleluia, de tanta coisa que Deus me falava. E eu falava, eu preciso que o Senhor me ajude nesta mensagem tão dura. E o Senhor falou comigo, fala
te trouxe de longe, só para você ouvir o que o Espírito diz à igreja. Maravilha. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo que te fala. Graças a Deus. Eu preciso ouvir a tua palavra. Glória. Oh, aleluia, aleluia. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Mesmo ganhando chicotada, quem pode adorar? Quem pode glorificar? Deus está falando com a sua igreja. Glória a Deus. O perigo da flutuação espiritual e doutrinária. Bendito seja o nome do Senhor. O perigo da flutuação espiritual e doutrinária, a falta de vigilância e a volatilidade comportamental abre brechas para ataques espirituais de Satanás e para a introdução de ideias contrárias ao Evangelho de Cristo. A igreja necessita de obreiros maduros e firmes. A obra do Senhor precisa de obreiros maduros e firmes e não de obreiro oscilante. Tem obreiro que ele não passa de uma ilha flutuante. Hoje ele está na igreja, amanhã você procura, não acha. Amanhã, no outro dia, você procura, ele está em outro lugar. Hoje ele está aqui, aquele obreiro que ele é obreiro mágico. Na mesma hora que ele aparece, ele desaparece. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, depois da manhã está acolá. E isso, irmão, traz um transtorno para o ministério e um cansaço espiritual para o pastor da igreja, que tem hora que o pastor não sabe mais o que fazer com esse tipo de obreiro, que não tem firmeza na igreja dele. Aleluia. Mas o Espírito Santo está falando aqui hoje. Tenha firmeza. Aleluia. Firma a sua estaca em um só lugar. Já viu aquele ditado? Pedra que muito rola, termina. Não junta lodo. Não junta lodo, não cria limo. Obreiro que muito rola, ele não consegue amadurecer. Ele sempre vai ser problemático na obra de Deus. Ou mais cedo ou mais tarde, paga o preço. Está gostoso, Jesus? Em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aleluia. Temos uma exortação de Deus aqui. O ministério não é lugar para pessoas imaturas. Se você é um obreiro imaturo, peça a Jesus para te transformar. O ministério não é lugar de obreiros imaturos. Cada vento, imaturos espiritual, o obreiro que muda de postura ou de lealdade a cada vento de doutrina ou insatisfação pessoal, traz desordem para a casa de Deus. O obreiro que muda de postura ou de lealdade a cada vento que sopra ou insatisfação pessoal, traz desordem para a casa de Deus. Eu não falei da lei de semeadura e da colheita. Se você está plantando desordem na casa de Deus, você vai colher castigo de Deus amanhã. E depois vai ficar perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo assim? Por que Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Você tem que saber que é porque você não é fiel no ministério. É porque você não é fiel com a sua igreja. Você não é fiel com o seu pastor. Como é que você quer que Deus seja fiel com você? Glória a Deus, aleluia. Como é que você quer que Deus seja fiel com você?
você, deixa eu falar uma coisa muito séria aqui. Deus trata o obreiro do mesmo jeito que Ele trata o seu pastor. Vou repetir para você entender. Deus trata com o obreiro da mesma forma que o obreiro trata o pastor dele. Se você despreza seu pastor, Deus também te desprezará. Se você humilha o seu pastor, Deus também te humilhará. Se você despreza a obra que Deus te chamou, Deus também te desprezará aqui na terra e te desprezará no último dia também. Então toma cuidado, porque Deus está de olho em você. Os olhos como chama de fogo está de olho em você, e você precisa tomar cuidado. Aleluia, oh glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E Salvador Jesus Cristo. Vemos a necessidade de sobriedade e domínio próprio. Nós vemos hoje em dia no meio do ministério uma necessidade muito grande de sobriedade e domínio próprio, porque tem muitos obreiros que não conseguem ser sóbrio, sabe? Parece que ele anda cheio da cachaça, bêbado espiritual, sabe? Eu desço um pouquinho o nível da palavra aqui para ver se encaixa na cabeça de todos, viu? É obreiro cheio de cachaça espiritual. Ele não está sóbrio. Ele fala uma coisa aqui agora, ali está falando outra. Ele te promete aqui agora, amanhã ele não cumpre mais com o que ele prometeu. Ele não é sóbrio. Ele está com a insanidade espiritual. É um obreiro insânio. Jesus tem que transformar essa mente. Jesus tem que transformar. E você precisa bater o seu joelho no chão e falar: Jesus, a partir de hoje eu não vou ser assim mais não. Eu quero que o Senhor me transforma. Eu vou fazer por onde o Senhor me transformar. Ora Ele, fala. Porque se Ele te chamou e está te chamando, é porque Ele quer um compromisso sério de você, da sua obra. Quantos podem adorar? Aleluia, glória a Deus. Pode adorar, pode adorar. Obreiro temperamental costuma agir por impulso carnal e demoníaco. O demônio sempre está no meio, irmão. Ele não deixa de pôr o dedão dele, não. Quando ele acha um que dá legalidade para ele, viu? Porque Satanás não arrebenta a porta de coração de ninguém, não. Eu já vi muita gente falar: ah, o Satanás é sem educação, ele mete o pé e arrebenta. Não arrebenta, não. Ele entra onde ele acha legalidade. Assim como Deus não entra no coração de ninguém sem a pessoa abrir a porta, Satanás também não entra. Ele fica batendo. Ele mostra uma bandejinha aqui, mostra outra ali. Ele fica mostrando o que ele quer fazer que você faça para agradar ele. Mas se você fazer como Jesus falou, como a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se ele fosse arrebentador de porta, ele não ia fugir de você. Está entendendo? Então, às vezes a gente dá legalidade. Frequentemente tenta justificar as suas atitudes instáveis como se fossem direções espirituais. E a exortação bíblica chama-nos ao equilíbrio. Nós lemos aí em 2 Timóteo 4 e 5. Ele diz assim: e tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É o conselho que Paulo deu para Timóteo. E Timóteo, tu, porém, ser sóbrio. Quer dizer, não vacila não, Timóteo. Não tenha mente vacilante, não. Não seja obreiro lunático, não. Ser sóbrio em tudo. Sofre, Timóteo, as aflições. Que tem obreiro, irmão, que ele é fiel enquanto ele não passa pela aflição. Mas ele cair na aflição, ele já começa a oscilar. Sabe? Ele começa a oscilar.
Ele, enquanto está tudo bem, ele está fazendo a obra. O negócio piorou para ele, que Deus começa a provar ele desaparece da igreja. Ele desaparece. Ah, cadê o obreiro fulano de tal? Aí os irmãos, que não fica nada escondido. Ah, pastor, hoje ele está lá na igreja de fulano de tal. Foi para lá ver se recebe revelação. Larga o culto da igreja e vai procurar a revelação da outra igreja. Por quê? Porque ele não aguentou passar pela tribulação. Mas aqui está falando, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Ser sóbrio significa ter a mente equilibrada e governada pelo Espírito Santo. E quem tem a mente governada pelo Espírito Santo tem os frutos do Espírito, que está na carta aos Gálatas 5, 22 e 23, onde lista aqui 9 características principais, que são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O obreiro tem que ter esses 9 frutos aqui, irmãos. Se não tiver, ele não serve para estar diante da obra do Senhor. Aleluia. Concluindo esse primeiro ponto, né? O obreiro aprovado diante de Deus não é aquele que brilha. O obreiro aprovado por Deus não é aquele que brilha intensamente por apenas um breve momento e logo se apaga. É o que eu falei aqui mais atrás. Aquele obreiro começa a fazer uma obra até brilhante, e ele está brilhando, mas logo em seguida ele se apaga. E quando o pastor espera tudo dele, aí ele decepciona. Quando a igreja espera tudo dele, ele decepciona a igreja. E decepcionou a igreja, decepcionou Jesus também. O obreiro que não consegue terminar a obra que começou. Aleluia. Mas a partir de hoje, vamos fazer um concerto com Jesus. E fazer, a partir de hoje, vem o que vier, doa o que doer. Aquilo que eu pegar para fazer, eu vou levar até o final, e o Senhor me ajuda, e o Senhor com certeza irá te ajudar, e o nome dele vai ser glorificado. Quantos podem dizer amém? Que os obreiros venham ter então firmeza, sede firmes, e que venha ser constante, firme e constante, venha ser sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ponto 2. O perigo da imaturidade no ministério. O perigo da imaturidade no ministério. Obreiro que agem como criança na praça. Obreiro que age como criança na praça. No texto básico aqui em Lucas capítulo 7, 31 e 32, o próprio Jesus falou sobre isso que eu estou falando aqui. Ouçam, por favor. E Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar vocês hoje? Com quem vocês são parecidos? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos música de casamento, mas vós não dançaste. O outro diz: nós cantamos música de enterro, mas vocês não choraram. Obreiro que age como criança na praça. Você vai entender agorinha o que é esse tipo de obreiro que Jesus declarou aqui, que age como criança na praça. Crianças na praça, umas falando para outras: nós tocamos música de casamento e vocês não dançaram.
E as outras dizendo: mas nós também tocamos música de enterro e ninguém de vocês choraram. Nesse texto, Jesus utiliza uma metáfora contundente para descrever a geração dos seus dias, mas que ilustra perfeitamente a postura de muitos obreiros na atualidade hoje. Crianças mimadas sentadas nas praças, crianças mimadas sentadas nas praças. Criança na praça não estão trabalhando, estão apenas a brincar. Elas exigem que todos dancem ao ritmo e se entristeçam com o seu choro. Não é assim que criança faz na praça. Ela quer que todos dançam ao seu ritmo. E quando elas começam a chorar, elas choram porque querem que você se entristeça com o choro delas. Quando a liderança ou os irmãos não agem exatamente como elas querem, quando a liderança ou os irmãos não agem como elas querem, elas emburram, desistem do compromisso e reclamam. Obreiro que quer que o pastor age do jeito que ele quer. Se não agir, ele sai de culto da igreja. Ele quer que o pastor age do jeito que ele acha que deve agir. Só que quem recebe a revelação de como tratar a igreja é o pastor, não é o obreiro. Não é o obreiro. Vamos continuar para você entender. A seara do Senhor, no entanto, não é um parque de recreio e nem praça de brincar e se distrair. É um campo de batalha e de colheita urgente. A obra do Senhor, vou falar de trás para frente aqui. A obra do Senhor é um campo de colheita urgente. É um campo de batalha. Não é um parque de recreio e nem praça para obreiro brincar. Não está mais na hora de brincar na obra do Senhor, porque nós estamos na batalha contra o mal. Tem um hino da harpa cristã que diz: na batalha contra o mal, ser valente, ser valente, aleluia, oh glória a Deus. Em João capítulo 4, versículo 36, vai dizer assim, versículo 35 e 36: não dizeis vós que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam, se alegram. Aleluia. Essa passagem aqui, irmão, está referindo-se à urgência da obra de Deus. Jesus repreendeu a mentalidade de espera para agir. Mentalidade de espera para agir. Às vezes está na hora de fazer a obra, mas o obreiro está deixando para depois. E está no tempo de espera. Deus está falando aqui, irmão. Deus está falando. Eu tenho convicção que Deus está falando. Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como eu respiro, tão certo como eu pego nesse microfone, Deus está falando aqui nesta noite. Vai a caia suricanda lava cheia. Aleluia. Espera para agir espiritualmente. Jesus usou a agricultura como metáfora. Embora a colheita física exige meses de espera, a colheita de almas
está madura e pronta imediatamente. Jesus conta com você, é agora. Amém. A colheita material leva meses lá na agricultura, mas a colheita espiritual, que é a obra do Senhor, é para ontem, meu filho. É para ontem, minha filha. Você está esperando o quê? Querendo deixar para amanhã o que você tinha que ter feito ontem. Aleluia! Por que você está parado? Por que você está deixando o tempo passar por cima da sua cabeça, enquanto almas e mais almas e mais almas estão rolando de passo largo para o inferno? E a seara que Deus te confiou, quantos convites você já teve? E quantas vezes você recusou? Está na hora de você botar a mão nessa seara e falar: Jesus, é agora ou nunca. Eu aceito o teu chamado. Eu aceito o teu chamado. Me usa agora ou nunca. Quantos querem levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, diga: Senhor, eu aceito o teu chamado. É agora ou nunca. Abaixa a mão. Tem um obreiro desse lado aqui, eu me revelo o Espírito Santo. Desse lado aqui. Sabe por que a sua vida está amarrada? Sabe por que tudo que você está fazendo está dando errado? Sabe por que Satanás está fazendo peteca de você? Porque você está fazendo peteca da obra de Deus também. E não duvida que eu te aponto. Você está fazendo peteca com a obra do Senhor. E Deus está mandando falar para você hoje: se você não tomar um prumo, você vai cair no leito. Você vai cair no leito e não tem pastor que vai orar por você e tu vai sair desse leito, porque você está na mão do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Alguém aqui tem dúvida que Deus falou? Desse lado aqui? Quem tem dúvida? Porque se tiver, eu te aponto. Eu confio no Deus que está revelando aqui nessa hora. Aleluia. Oh, aleluia! Ao Cordeiro! Aleluia! Deixa Deus falar. Diga ele, fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Meu servo ouve. Oh, uma pena que eu não vou dar o estudo todo, né? Mas porque daqui a pouquinho eu vou parar. Aleluia. Deixa eu falar mais um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Ao nome do Senhor seja dada honra e glória por toda a eternidade. Então, irmãos, esta passagem divide-se em duas lições principais. Urgência imediata. Jesus pede para erguer os olhos. Isso aqui está no presente. Ergue os olhos e vê que o campo está pronto. A oportunidade de salvar vidas é agora. Cooperação. Semeadores, olha só, que plantam a semente, e ceifeiros que colhem o resultado, alegram-se junto na mesma obra de Deus. Vocês entenderam? Que aquele que planta e aquele que colhe é para alegrar junto, irmão. Não tem nada de ficar com raiva porque você plantou e o outro está colhendo. Deixa colher, a obra é do Senhor. Aleluia, verdade, meu Deus. Eu quero para estar colhendo aquilo ali. Deixa colher, se alegra, abraça o irmão, congratula com ele, alegra com ele e diga com ele: tamo junto. Aleluia. Essa palavra tamo junto que nós temos na Convenção Confraterna não é para ficar só de boca não, irmão. Isso aqui é para nós agir, é para estar junto de verdade. Amém. Aleluia, alegra com ele. Nós vemos que o ponto 1, na passagem do ponto 2 aqui, a parte 1, o sintoma da imaturidade ou do egocentrismo. As crianças da parábola reclamavam porque o outro grupo não reagiu como elas esperavam. O obreiro imaturo sofre do mesmo mal. Ele acredita que
o ministério gravita em torno do seu próprio umbigo e dos seus interesses pessoais. Mas não é assim. O ministério não pode gravitar em torno do nosso próprio umbigo, fazer o que eu quero, o que você quer. Não, é o que o Espírito Santo ordenou ao pastor da igreja que faça. Mas infelizmente tem obreiro que ele quer mandar na obra, ele quer mandar mais do que o pastor. A síndrome do eu não fui valorizado, a síndrome do eu não fui valorizado está atuando no meio das igrejas. Eu fiz isso e isso, o pastor não me valorizou, o ministério não me valorizou, a igreja não me valorizou. Irmão, quem valoriza é Jesus, irmão. Quem faz a obra pensando em receber do pastor ou da igreja aqui na terra, irmão, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Viu o que eu contei no início? Que o que a gente faz aqui, você está construindo é lá em cima. No dia que o Senhor te chamar, ou as trombetas tocar, você vai ver lá tudo que você fez aqui. Vai ter um palácio para você, aleluia, um galardão grande para você estar lá perto de Jesus, galardoado na presença dele. Aleluia. O síndrome de eu não posso, eu não fui valorizado. Se eu recebi, ou se não recebe elogios públicos, recusa-se trabalhar. Se é contrariado ou corrigido, abandona imediato o seu posto. Filipenses 2, versículo 3. O irmão vai aguentando, porque isso aqui é escola bíblica, viu, irmão? Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por ambição, ou egoísmo, ou por vaidade, mas por humildade, considerando, olha isso aqui, considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também dos interesses dos outros. É você se diminuir diante do seu. Quando você chegar diante do seu irmão, você tem que se diminuir e olhar o seu irmão superior a você mesmo. Não é você chegar e olhar o seu irmão de cima para baixo, não. É você olhar de baixo para cima e dizer: ele está num patamar melhor do que o meu. Melhor, isso é, irmão, considerar os outros superior a si mesmo. E cada um não cuide só do que é seu, cuide do que é dos outros. Trabalhe em conjunto, irmão. A obra de Deus é serviço em conjunto. Aleluia. Não tem como, irmão, eu querer fazer sozinho e não querer a ajuda dos outros. Temos que trabalhar, irmão, em conjunto. Até nas empresas que tem por aí, o trabalho em conjunto rende mais, né, pastor Welles? Pastor Welles tem empresa, ele sabe disso aí, ó. Quando bota os funcionários lá para fazer trabalho em equipe, o trabalho não sai melhor, não rende mais, porque um ajuda o outro. Mas infelizmente hoje em dia, irmão, ninguém está querendo ajudar ninguém. Mas o Espírito Santo nos chama hoje a responsabilidade para nós ajudar uns aos outros, e assim a obra vai continuar crescendo. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Quando me tornei homem, desisti das coisas próprias de criança. Por isso que às vezes o ministério tem que preparar, tem que separar as crianças dos adultos. Porque os adultos temos que colocar para fazer a obra, mas aqueles que ainda estão demonstrando que são crianças, tem que entrar na escola para aprender. Tem que entrar na escola bíblica, igual nós estamos dando escola aqui
O pastor de igreja precisa da escola para os obreiros dele também, para tirar as crianças, fazer as crianças amadurecerem, ter maturidade, parar de fazer coisa de criança, porque hoje em dia estamos assim, irmão. Tem muito obreiro, eu posso falar isso, os obreiros também que podem falar, isso tem experiência. Parece que você está lidando com um monte de adolescente. Todo dia você tem que falar a mesma coisa, bater na mesma tecla. Quando é amanhã, estão fazendo a mesma coisa de novo. Sempre está começando do zero. Mas Jesus nos chama para nós amadurecer e crescer e virar homens adultos, mulheres adultas na obra do Senhor. Quantos podem dar um glória? Bem lindo. O obreiro precisa deixar a infantilidade para trás, se deseja ser verdadeiramente útil na obra do Senhor. Vou falar sobre a inconstância e a falta de discernimento. A criança muda de humor, de foco e de brincadeira com extrema facilidade. O obreiro imaturo é guiado estritamente pelas suas oscilações emocionais. E não pelo compromisso inegociável com o altar. Se o ambiente é de celebração, vamos supor, de festa, música de casamento, festa, ele quer festejar e destacar. Se o ambiente exige seriedade, jejum, clamor e choro pelas almas, quer dizer, música de enterro, choro, sofrimento, tristeza, ele dispersa e afasta-se, falha em discernir o tempo e a estação espiritual da igreja, irmão. Igreja não vai ser todo dia oba-oba, não. Igreja tem altos e baixos. Hoje a igreja pode estar lá no auge da bênção, amanhã ela pode estar lá embaixo no vale. E você vai sair da igreja por causa disso? Igreja, irmão, é igual o ano. Tem primavera, inverno, primavera, verão, outono, inverno e vem primavera novamente. A igreja sempre vai passar por isso. É a maneira que Deus tem de amadurecer os cristãos. É mandando luta e tribulação no meio da igreja. É assim que o Senhor prepara o seu povo para morar no céu. É passando por luta e por tribulação. Se a igreja entrou no inverno espiritual hoje, tem igreja, eu lá em Vitória, lá acontece muito disso, não sei aqui. Você vê uma igreja cheinha, aí daí uma semana você passa lá e só está o pastor e mais umas 3 pessoas. Aí você pergunta, por quê? Que só está o pastor e 3 pessoas? Porque passou um vento lá e levou todo mundo. Passou um vento lá e levou gente imatura, levou criança, que os adultos ficaram. Porque os adultos sabem que após o inverno espiritual vai vir o verão, o calor do Espírito Santo, vai aquecer a igreja novamente, vai vir outono, e depois do outono vai vir primavera, as flores vão começar a brotar novamente, as borboletas vão começar a voar sobre o jardim, e os pássaros vão passar a cantar novamente. A voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se o ambiente, Efésios 4, versículo 14, diz assim: não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro, pelas ondas, jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia de homens que induzem ao erro. Tiago 1,8, já lemos aqui, vou repetir. O homem de mente dividida, o bipolar, o lunático, é instável em tudo o que faz. O ministério sagrado exige estabilidade, firmeza e constância. Amém? Amém. Eu queria falar mais 10 minutinhos. Vocês aguentam me ouvir mais 10 minutinhos? Amém? Eu posso ou eu paro agora? Amém. Amém? Glória a Deus. Eu sei que às vezes fica difícil, né? Mas está sentado aí ouvindo, mas é assim que Jesus fala conosco, viu? Aleluia, é assim que Jesus fala. Antes de eu trazer essa palavra a vocês, eu fui o primeiro a ser corrigido, para eu trazer esta palavra à igreja. A incapacidade de receber alimento sólido. Quem alcançou a maturidade aguenta ouvir uma exortação como essa agora. Aceita a correção com mansidão e dirige a palavra dura de um líder. Não é dirige, digere a palavra dura de um líder. Uma certa feita na igreja que eu dirijo, tinha uns irmãos que ficavam murmurando por fora. Eu já ia para o culto e falava assim: vão lá para a igreja, vão lá para o culto ouvir a indireta do pastor. É assim que eles falavam: vamos para lá ouvir indireta, porque o culto é toda de indireta para servir para a gente. Um dia eu fiz uma reunião e falei assim: irmão, se for para pregar e a palavra não bater em ninguém, é bobagem pregar, porque a pregação tem que acertar, ou num ou no outro. Não volta vazia, não é verdade? Não volta vazia. Se for para pregar e o irmão falar: tá jogando indireta para mim, então sai da igreja. Se você não quer que a indireta caia, não é indireta não, é direta mesmo. É direta mesmo, sabe? Aí eu cortei isso numa reunião. Você tem que parar com esse negócio de falar que eu jogo indireta. Se eu estou pregando a palavra e está caindo em você, pega a carapuça, encaixa ela na sua cabeça, bem encaixadinha para não sair nunca mais. E aí os membros acertaram a vida com Deus. Amém. A criança espiritual, por sua vez, só tolera o leite do elogio constante. Perante uma advertência justa, ela se rebela, murmura e coloca-se na posição de vítima. Você já viu o obreiro que fica colocando na posição de vítima? Eu tinha uma irmã na igreja que falava assim: tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Pois, minha irmã, se tudo é você, conserta a sua vida, vai parar de ser tudo você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 2. Irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não estáis preparados, e nem ainda agora estáis. Paulo foi ter com a igreja de Corinto e falou: eu vou ter que dar leite para vocês, porque vocês não estão preparados para receber alimento sólido. Vocês nunca esteve preparado e nem agora estáis. Então eu vou ter com vocês para tratar de vocês de leite. Isso é triste, irmão. Um pastor que tem que dar leite espiritual para a igreja, porque ele não pode dar um feijão tropeiro, não pode dar uma feijoada, porque dá piriri nos obreiros. Dá dor de barriga, dá piriri espiritual, sabe? O pastor que não pode dar uma comida pimentada para o obreiro, que vai sair reclamando: a pimenta estava demais, não gostei não.
Não é para gostar mesmo, não. É para dar glória a Deus, aleluia. É para dar glória a Deus, aleluia. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança na infância espiritual e não tem experiência na palavra da justiça, mas vou ter que engrossar mais a voz para falar essa aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aleluia, Jesus. Alimento sólido, igual vocês estão recebendo aqui, amém? Eu estou vendo alegria no rosto de vocês, oh glória, alegria no rosto de vocês. O propósito do ministério é crescer para servir. Eu vou falar essa parte aqui e vou parar. Aí eu vou pedir para a secretaria da convenção postar essa mensagem no site da convenção. Ela vai estar lá completinha para os que quiserem ela completa baixar, tá? Em forma de PDF, viu? Para vocês continuar lendo e estudando na palavra. Tem muita coisa para falar aqui, que as igrejas, não é só aqui para dar, não. Eu não estou aqui para bater em vocês, não. Isso aqui é para ser pregado em todas as igrejas de Deus, no mundo inteiro. Amém. Porque o pastor que não tem coragem de pregar um negócio desse na igreja tem que entregar o ministério para outro. Verdade. O pastor tem que ter coragem de falar, de repreender, até porque eu aprendi que um líder só é respeitado como líder quando ele tem coragem de excluir e de rebaixar, de levantar e diminuir pessoa. Viu? Porque as pessoas não respeitam líder medroso, que deixa o povo fazer o que quiser, porque não tem coragem de punir. Ele tem coragem de falar: irmão, você está agindo muito mal, eu vou tirar você desse carro, deixar você no banco um pouquinho. Quando você aprender, eu vou estar vendo aqui, eu te volto para o carro novamente e bota ele no banco. Se for embora, é porque não era seu. Porque a Bíblia diz: se fosse dos nossos, estava conosco. Saiu porque não era dos nossos. Porque quem comigo não se ajunta, o que acontece? Espalha. Então líder tem que ter coragem, irmão. Não é ruindade, não. É a autoridade que Jesus nos outorgou. Aleluia. Ele disse: aquele que vós ligar na terra estará ligado no céu, mas aquele que vós desligares na terra estará também desligado do céu. E pronto, acabou. Amém? Amém. Aleluia. A incapacidade de receber alimento sólido. Quem alcançou a maturidade aguenta ouvir uma exortação e aceita correção, mansidão, digere a palavra. Eu falei aqui, né? É o quarto ponto, né? O propósito do ministério é crescer para servir. Isso. Deus vocacionou e levantou obreiros não para que permaneçam estagnados no mesmo estágio espiritual, mas para que alcance a estatura de varão perfeito. O bom obreiro é aquele que soluciona. Olha, presta atenção nisso aqui. O bom obreiro é aquele que soluciona problemas na unção do Espírito Santo, e não aquele que se torna um problema para a liderança. O bom obreiro é aquele que soluciona problema na unção do Espírito Santo, e não aquele que sempre está trazendo problema para a liderança resolver. Quando eu tenho um obreiro que está sempre trazendo problema para eu resolver, eu falo assim: irmão, quer saber uma coisa? Eu vou pôr você no banco, porque quem tem que ir no banco é você. Você tem que ter capacidade de resolver o problema sem ficar trazendo para a liderança. Agora, se você procurou
problemático a primeira vez, a segunda, a terceira, como diz a Bíblia, ele não quis te ouvir, aí traz para o pastor. Mas tem obreiro que ele gosta de trazer problema para a igreja, para o pastor. Ele viu, ele traz direto para o pastor. Não, resolve lá, irmão. Resolve lá. Então é isso, Deus conta com o obreiro que soluciona problema. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancem a unidade da fé e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2 e 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Apelo para os obreiros e conclusão. Obreiros, Jesus chamou-nos hoje para sairmos em definitivo da praça das reclamações e entrarmos com afinco na seara do trabalho sério. O tempo de empurrar e cruzar os braços, porque as circunstâncias não saíram da maneira que nós queríamos. Acabou. A obra de Deus exige maturidade, resiliência e foco absoluto na salvação das almas, e não na mensagem do nosso ego, que cada um dos presentes, incluindo eu, avalie a si mesmo nesta oportunidade. Como é que você tem se comportado? Como a criança que exige que os outros dancem conforme a sua música, ou como o servo maduro que sabe discernir com precisão a vontade do seu Senhor. É tempo de crescer. A seara é grande e o dono da seara conta com homens e mulheres maduros para a colheita final. Amém. Vou parar por aqui. Glória a Deus. Já falei os 10 minutos que eu pedi à igreja. Eu só vou falar os temas aqui para você baixar lá no site da convenção. Ainda faltava eu falar sobre o terceiro ponto que ia abordar: os obreiros ladrões de energia humana. Quem já ouviu falar sobre isso? Obreiros ladrões de energia humana, à luz das sagradas escrituras. Ia falar também sobre o perfil do obreiro ladrão de energia, colocadores de fardos. Também os que sugam em benefício próprio, apacentadores de si mesmo. Apacentadores de si mesmo. Obreiros dominadores e controladores. Sabe aquele obreiro que até na tesouraria ele quer mandar? Se o pastor for mexer, ele acha ruim com o pastor. Porque ele é o tesoureiro, ele não quer que o pastor nem coloque a mão no dinheiro. Ah, irmão, tem que tirar o obreiro dessa tesouraria, tem que ter coragem. Ah, mas se eu tirar, vai sair a família tal, e a família tal. Tira, irmão, deixa embora. Deixa a família tal e a família A e B ir embora com ele. Sabe? O obreiro não pode querer ser dominador e controlador da obra de Deus, não. Quem controla a obra de Deus não é nem o pastor, é o Espírito Santo usando o pastor da igreja. Deus falou com os obreiros de Moisés: se tiver no meio de vocês algum profeta aí, no meio de vocês, eu falo com vocês, ou por visão, ou por sonho. Mas com meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele cara a cara. Eu falo com vocês, eu falo por visão ou por sonho. Mas com meu servo Moisés é cara a cara. Deus fala com o líder, é cara a cara. Não vem obreiro querer mandar na liderança, que não vai funcionar não.
Não vai funcionar. Deixa Jesus trabalhar. Não fica colocando a mão aonde Jesus não te chamou para colocar. Fica no seu posto e o nome do Senhor é glorificado. Líderes que trabalham com tristeza e gemido, vai falar lá, só você baixar. Vai falar também sobre pastores mercenários. O alerta de Deus para a liderança. Aqueles pastores, vou parar por aqui. Aqueles pastores que não late mais, sabe? Que a Bíblia compara eles com cão que guarda rebanho. E chegava uma época que o cão estava tão acostumado com o lobo que o cão parava de ladrar. Aí o lobo vinha e arrebatava a ovelha. E tem pastor assim, ele é um cão que não ladra mais. Porque se ele ladrar, ele vai perder os benefícios que entram na igreja. É forte, sabe? Se ele ladrar, ele perde. Que perde, mano. Por minha conta que perde. Eu não estou fazendo obra com olho no dinheiro. Eu estou fazendo obra para apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que me envergonhar e que maneira vem a palavra da verdade. Se algum dia Deus tiver de me enriquecer, Ele vai me enriquecer, mas não porque eu vou tirar da igreja. Não porque eu vou tirar da igreja. Viu? Eu tenho 33 anos de pastoreio. Comecei com meus 18 anos. Eu tenho 33 anos de pastoreio. Até hoje eu não me enriquei à custa de igreja. Eu continuo sendo um pastor humilde. E já achei muitos para me criticar e para me induzir a tirar. Você tem que tirar da igreja e pôr na sua casa. Não é tirar da sua casa e pôr na igreja, não. Eu nunca ouvi esse tipo de conselho. Porque a minha vida está na mão de Deus. Amém? Aplaude a Jesus. Eu vou ficar aqui com essa palavra. Que essa palavra, esse ensinamento penetram no coração dos irmãos. Amém? Amém. Aleluia. Primeira parte, em nome de Jesus, amém, igreja? Deus certamente falou aos nossos corações, né? E aí nós iremos participar de um lanche, né? Um café, algo que foi preparado ali. Retornaremos em 30 minutinhos para a consagração de obreiros, leitura de ata e uma breve palavra, né? Com o missionário Marlon, tá? Não nos esquecemos. Oi, igreja, vem. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é criador e mantenedor da tua obra. Nós te louvamos porque, enquanto houver profeta, o Senhor há de falar conosco. Nós te agradecemos porque ainda estamos debaixo da dispensação da graça do Senhor. E mediante essa maravilhosa graça, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Meu Deus, te agradecemos por essa primeira parte, porque o Senhor recebeu os nossos louvores, derramou poder neste lugar, ministrou cura, libertação da parte do Senhor. Agora, meu Deus, nós iremos deslocar até aqui ao lado para um breve lanche. Alguns irmãos estarão retornando aos seus lares porque tem assim algum compromisso. Eu peço ao Senhor que os abençoe, que os guarde e os proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém.